Ok, bom, então agora a gente vai falar sobre a modelagem, né, a parte de definição do problema, e depois a gente vai falar da solução, que é a parte de resolver o problema. Mas então vamos lá, modelagem. É, bom, o contexto que a gente está, né, é de um agente que precisa, né, tomar as melhores decisões possíveis em um ambiente. Então, a gente, a cada momento, né, vai ser um ciclo. Ele vai perceber a situação do mundo na qual ele se encontra, né, vai pensar no que fazer, vai executar essa ação que vai afetar o mundo, né? O mundo vai se modificar, chegar a uma nova situação a qual o agente vai perceber e aí o ciclo, né, continua. Então a gente pensa de novo, faz uma nova ação, o ambiente muda de novo e isso vai, né? Não tem sem hum, deixar confinado aqui a questão, por exemplo, de número de interações, né? Um número indefinido. Em algum momento isso pode acabar ou talvez até não, né? O horizonte aqui de interações pode ser infinito, tá? Não, isso também é possível. Bom, e vamos pensar assim, né? Você foi convidado a jogar um jogo e tem duas situações possíveis. A pessoa fala, ó, joga esse jogo aqui que tem tal e tal regra, né? E aí a pessoa te explica as regras. E numa outra situação, joga esse jogo aqui e a pessoa não te explica as regras, né? Aí, nas duas situações, as regras existem, né? E no nosso caso aqui, as regras são uma instanciação de um processo de decisão de Markov. O processo, né, de decisão de Markov é digamos, o arcabouço para definição de regras. Então, qualquer jogo, entre aspas, tá? Qualquer problema que você queira resolver, você precisa, né, torná-lo um processo de decisão de Markov para, né, caber nessa ideia do aprendizado por reforço. Para algum algoritmo de aprendizado por reforço já existente poder resolvê-lo, tá? Então, mesmo que você não saiba, né, quais são as regras existem, né, e elas são, né, um processo de decisão de Markov. Enfim, então, como que funciona esse arcabouço para definição de problemas, para definir as regras, né, entre aspas, do jogo? Existe, né, um conjunto de estados, as situações possíveis, né, que o mundo pode se encontrar, e um conjunto de ações, as coisas que o agente pode fazer, uma função de transição que governa como que os estados mudam a partir das ações do agente. E aqui tem dois jeitos formais de definir isso, né? Então, essa função para qualquer estado e qualquer ação e qualquer estado que você queira consultar, ou seja, qual é a chance de algum estado acontecer depois que eu fizer uma ação em algum estado que eu estiver. Isso vai dar um número entre 0 e 1, é uma distribuição de probabilidades. Ou, né, você pode escrever dessa forma. Qual é a chance desse estado em particular acontecer a partir do momento que eu estava nesse estado aqui e fiz essa ação aqui. E, por fim, uma função de recompensa, né, recompensa esperada. Por exemplo, que pode ser definida de duas formas, que elas são intercambiáveis, tá? A primeira forma é a recompensa esperada por fazer uma ação em algum estado, né? Então, esse é um número real, né? Uma função que mapeia o conjunto de estados e ações para um número real. E aí, né, ao usar dessa forma, a pergunta que a gente está querendo fazer é quão bom é fazer uma determinada ação em determinado estado. Ou assim, né, mapeia um estado para um mundo real, né? Quão bom é estar no estado consultado aqui, ok? Essas duas aqui, ó, né, a função de transição e a função de recompensa especificam a dinâmica do ambiente. Então, é como se, né, alguém te explicar as regras do mundo é explicar essas duas coisas aqui. Né? Ah, você fazer tal movimento, no xadrez, por exemplo, vai ficar em tal posição e vai acontecer, né, vai ganhar tantos pontos ali, né, pela captura, enfim. Tá? E um jeito gráfico de representar isso é como um grafo mesmo, né? Um jeito visual. Né? Então, supondo aqui, fazer um exemplo bem arbitrário de algum estado que a gente se encontre, vou chamar de S0 aqui, um estado inicial. Aí a gente pode ter várias ações ali, né? A1, A2, pode fazer várias coisas para sair desse estado, né? A3. E cada ação que ele fizer, né? Então, eu peguei um estado possível, né? Ou algumas ações naquele estado. Cada ação vai ter possíveis consequências, né? Então, a ação A2, eu vou detalhar só ela aqui.
pode ter como consequência, né, uma das consequências possíveis, chegar no outro estado chamado de S1 e outra consequência possível, voltar para o próprio estado S0. Isso, né, é possível ter ciclos aqui, tá? Não tem problema. E agora, com que chance essas coisas podem acontecer? Arbitrariamente aqui eu vou definir que isso aqui pode acontecer, por exemplo, 80% de chance, né, 80% das vezes, probabilidade 0,8, e isso aqui, probabilidade 0,2, tá? E as recompensas, por exemplo, estar no estado S0 dá uma recompensa de mais zero aqui. E no estado S1 dá uma recompensa de mais 2, né? Algo bom chegar em S1, algo positivo, né? É melhor, né, estar em S1 do que em S0. Então eu defini, usei essa forma aqui para definir a recompensa, né? E a função de transição é essa que dá a partir do momento que, por exemplo, né, a probabilidade de chegar em S1 a partir do momento que estava em S0 e fez a ação A2, é 0,8, 80%, tá? E a outra consequência possível, né, a probabilidade de chegar em S0, a partir do momento que estava em S0 e fez A2, é 20%, tá? E, claro, para qualquer outro estado do mundo, né, as probabilidades são zero, né? Só tem essas duas possibilidades aqui. Então, né, isso define se eu define uma distribuição de probabilidades, né, os estados possíveis aqui de atingir, né? Então, no final tem que somar um, igual aqui no meu caso somou, está bem definido, tá? E eu defini a recompensa dessa forma, mas eu poderia definir dessa outra forma aqui. Então, seria o seguinte: a recompensa esperada, né, por fazer aqui, ó, a ação, por estar no estado S0 e fazer a ação A2 é, é o valor esperado. Então, a gente vai usar bastante esse conceito aqui, né? O valor esperado é a chance das coisas acontecerem vezes o valor dessas coisas, né? Então, para cada uma das coisas possíveis de acontecer. Então, ao fazer a 2 aqui no estado S0, duas coisas podem acontecer. A primeira, com chance, né, 0,8, ganhar mais 2. E a segunda coisa que pode acontecer, com chance 0,2, ganhar mais zero, né? Essa recompensa aqui por estar, né, no estado S0, tá? Vou escrever ela, deixar assim, tá? Esse zero aqui é do estado S0 e esse 2 é do estado S1, conforme eu tinha falado anteriormente. Então, né, resolvendo isso aqui, se eu não errei a matemática, né, é 1,6 a recompensa esperada, né, por fazer a ação A2 em S0. E aí, cada uma das ações tem outras ações aqui possíveis, né? A1, outras ações possíveis A3. Cada uma delas, né, vai ter suas consequências, né, que eu não vou detalhar aqui, e vai ter a recompensa esperada por fazê-la, né? E isso já vai dar um indicativo, né, de quais ações aqui dão mais recompensa, ok? Mas um pequeno spoiler aqui, a gente não vai usar só esse indicativo, né, de recompensa imediata, porque, né, lembra que depois de no S1 aqui, ou depois de qualquer um dos estados de fazer as outras ações, o agente vai decidir de novo, né? Então tem que ter uma visão de longo prazo. Ok? Esse é o nosso dilema aqui no aprendizado por reforço. Ok, bom, então agora eu vou pegar um exemplo de processo de decisão de Markov, que eu inventei né, um pequeno arbitrário aqui, eu vou pegar um outro didático, né, digamos, um jogo possível, né, instanciando esse framework de processo de decisão de Markov, que é o mundo 4x3, né? Que é bem didático, vários livros, né, em vários lugares a gente encontra esse. Então está definido aqui, por exemplo, o conjunto de estados desse mundo 4x3 é todos esses, perdão, lugares aqui onde, né, o agente pode estar. O agente vai ser representado por esse quadradinho aqui, tá? Vamos supor que isso aqui modela, né, uma pequena salinha aqui de um robô aspirador, né? Ele precisa voltar para a base aqui para recarregar, recompensa positiva aqui. Aqui é uma escada, um degrau, ele cai, né, e pode se estragar, então recompensa negativa aqui. Ele sempre inicia nesse lugar e, enfim, né, tem que navegar aqui, depois eu vou detalhar como é que funciona o movimento dele. Então, né, o conjunto de estados são 11 estados possíveis, né, esse aqui não é um estado possível, nunca pode chegar lá.
E aqui tá trocado, tá? A coluna vem primeiro aqui, ó. Coluna I, né, e linha J. Tá? Perdão pelo erro aqui no slide. Então, né, o 1 aqui é a coluna um linha um e o 4 3 né, o 4 3 é a coluna 4 linha 3 aqui, tá? Os estados possíveis, ok? Então, tá definido aqui. As ações possíveis, ou seja, o que que o robozinho pode querer fazer, né, em qualquer lugar que ele está, é ir para uma das quatro direções aqui, tá? Para cima, para baixo, esquerda, direita. Só que nem sempre o robô consegue, né, ir para o lugar que ele deseja, né? As ações vão entender o que que o robô deseja fazer. Esse é um robô com algum problema na rodinha ou o chão é muito liso, o robô escorrega de vez em quando, tá? Então, o que acontece aqui na nossa função de transição? Né, o escorregar significa o seguinte: se o robô desejou, né, ir nessa direção, 80% das vezes ele consegue, né, mas 10% das vezes ele vai, né, numa direção ortogonal a que ele desejou, e outro 10% das vezes ele vai na outra direção ortogonal que ele desejou. Tá? Então, 80% das vezes ele consegue ir na direção desejada, 10% das vezes ele derrapa para um lado, 10% das vezes derrapa para o outro. Ele nunca derrapa para trás, tá? Essa é a especificação desse robô, né, nessa salinha aqui. Então, por exemplo, né, a chance do robô chegar no 3,2, que é esse lugar aqui, já está desenhado aqui, já está escrito, né, a chance, tá? Então, o robô estava aqui no 3,1, estava no 3,1 e desejou ir para cima, né? E a chance dele chegar no 3,2 é 80%. Tá? E nos estados laterais, opa, perdão aqui, paguei demais. Nos estados laterais aqui, ó, no 2,1 é 10% e no 4,1 é 10% também, ok? Então, né, daria para escrever, né, todas as outras possibilidades aqui completando, né, ahn, essa especificação, tá? E a recompensa aqui, ó, tá definida nessa forma que onde, né, os estados onde a ação termina, a gente chama de estados terminais, né? Ou seja, se o robô chegar na base com sucesso, ele ganha uma recompensa de mais um. Então, a recompensa do estado ali 4 3 é mais um. A recompensa do estado 4 2 é menos um. E qualquer outro estado, né, para simular aqui um pequeno gasto de bateria, é menos 0,04, ok? Então, se o robô ficar, né, um tempão zanzando aqui, ele vai ganhar recompensa, vai acumular recompensas negativas de menos 0,04, tá? Então, esse é um jogo, né, entre aspas, a regra, né, desse mundo possível aqui. E resolver, né, as melhores decisões que o robô encontrar para esse mundo são diferentes se o mundo tiver outra especificação, né? Se em vez de 0,8 aqui for 0,9, aqui for outros valores aqui, né? 0,05 e aqui 0,05, por exemplo. Tá? A solução, né? O melhor jeito de navegar pode mudar, pode ser diferente, né? Então, cada processo de decisão de Markov, né? Cada situação, cada mundo possível vai ter a sua solução separada, tá? Então, o aprendizado por reforço, né, ao lidar com essa questão, é bem específico, né? Cada ambiente, com a sua especificação, né, é o que pretende ser resolvido, ok? Então, esse é um cenário possível, tá? A gente vai estar usando ele aqui em alguns momentos para conseguir aprender um pouco mais, né, sobre como resolver um problema de aprendizado por reforço.